políticos, eventualmente, perceberem e fazerem um esboço de apologia à verdade que está acontecendo, enquanto eles não prendem a gente, né? Agora eu vou te pegar. Eu vou dar uma catada, não sei agora, dele. Vai lá. Eu vou lá. Eu queria falar sobre um assunto polêmico. Escola cívico-militar. Você não acha que a escola cívico-militar também iria doutrinar crianças ou adolescentes, assim como doutrina a esquerda nas escolas públicas? Não, porque eu digo que... Eu falei que eu ia catar ele. Eu digo que o conservadorismo não é uma ideologia. A ideologia é um nome muito mal utilizado, que é o seguinte: ideologia é você querer aprisionar a realidade aos moldes daquilo que você pensa. O conservador, o liberal, na verdade, ele não tem ideologia. Ele aprende com a realidade. O conservador é o quê? Em princípio, o nome é muito ruim, parece que está querendo conservar escravidão, é uma bosta. Isso é o reacionário, que não percebe as mudanças como necessárias. O conservador é o que aprende com o que deu certo, a tripartição dos poderes, a democracia, você aprende com os métodos de empreendedorismo que dão certo, você aprende com os valores familiares, isso tudo deu certo, um homem, uma mulher, crianças, isso tudo deu certo na história da humanidade. O ideopata, o sujeito que é doutrinário, ele quer moldar a realidade segundo os seus princípios, ele quer revolucionar uma coisa que já deu certo, né? A escola cívico-militar, nesse sentido, ela não tem ideologia. Ela vai inocular na cabeça de crianças, e os militares que estão lá são todos, não estão na ativa, eles simplesmente vão dar um princípio de ordem, de disciplina, de obediência, de hierarquia, coisa que está sendo esfacelada pela escola moderna. Entendeu? Esses princípios não são ideológicos. Adriane, você chegar para uma criança e falar que é preciso obedecer pai e mãe, Adriane, que é preciso estudar, ótimo, que é preciso ter disciplina, é você regular exatamente a natureza humana dentro daquilo que ela tem de melhor. Ótimo, mas veja bem, é dentro dos princípios... E dá certo, e deu certo em todos os lugares em que foi implementado. Dentro do princípio militarista. Dentro do princípio militarista, porque eu já acompanhei várias escolas que eu vejo aquilo, é como se eu estivesse numa escola de polícia, entendeu? É igualzinho, são fardados. Sim, senhor, não, senhor, frente, meia volta, vou ver, porra! Eu não sei, cara, você me desculpa, eu fui militar muitos anos na minha vida, mas, sabe... Tem que tomar cuidado com isso também. Agora, você pegar uma escola, ela pode ser só cívica. Você ter, como na minha época, não tinha nada de militar. Era um regime doutrinário, era um regime de hierarquia e disciplina na minha época, em que o professor dava ordem, o aluno obedecia, o diretor, o aluno tinha medo de ir para a escola. Tempos, não, mas dá para você fazer isso. Eram outros tempos. Dá para você fazer. Dá para fazer. Você pega o aluno que é rebelde, manda embora, porra. Mas não vai embora, assim. vai ficar sem estudar. Não ou você obedece assim. ou você sai daqui. Vendramini, você fazer uma escola cívico-militar... Eu vi, deixa eu só complementar, porque esse é um assunto, cara, que é muito polêmico para mim isso. Porque eu sei o que é o militarismo. Eu conheço o militarismo, eu sei o que é isso, sabe? Ele é bom num sentido e ruim no outro. Qual que é ruim? É ruim no sentido da pessoa não ter uma liberdade de expressão, de pensamento. Não é muito isso que vai acontecer na escola cívico-militar. Tomara que não. Tomara que não, não acontece mas isso, mas quando eu vejo aquelas crianças em forma, esticando o braço direito lá, o esquerdo, para poder ir marchando. 1, 2, 3, 4. Hoje nós vamos dançar o outro. Hoje nós vamos... Sabe, eu tenho medo disso, cara. Presta atenção. Eu fico meio receoso. A escola cívico-militar, ela não vai formar militares. Então é assim que a maioria das pessoas que ingressam, a grande maioria dos alunos que ingressam numa escola cívico-militar, você já tem quase uma década de experiência de escola cívico-militar em outros países, no Brasil também. Você não vai formar militares, você vai formar alunos disciplinados. Ótimo. Quando você, eventualmente, vou dar um exemplo para ficar só na abstração. Quando toda a escola cívica, eventualmente, você tinha uma hora que você cantava o hino nacional. Você estava lá, de maneira, em posição de sentido, e isso você vai aprendendo, você aprendeu o hino nacional, você aprendeu a posição de sentido, é o resto da vida. É um elemento básico, são elementos básicos. Concordo. Calma, de disciplina, de rigor, de hierarquia, de obediência, de senso de hierarquia, que isso vai moldar, vai ajudar a moldar seu caráter. Não quer dizer que você vai ser tolhido na sua liberdade de expressão mais profunda. A escola cívico-militar e os militares lá que estão na inativa não dão aula, eles simplesmente são orientadores pedagógicos, eles são orientadores de comportamento. Ela vai melhorar o caráter e a formação moral de um aluno. E assim, os resultados, Vendramini, são inquestionáveis. Toda a escola cívica militar implementada aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil inteiro, tem dado resultados dentro do IDEB. E não só, presta atenção, não só nas escolas, em relação aos alunos, em religião ou em todo. Eu tenho um projeto aqui, em 3 ou 4 regiões, de implantar escolas cívico-militares municipais. E eu quero colocar essas escolas em regiões frágeis. Sabe por quê?
todas as regiões frágeis socialmente, vulneráveis socialmente, em que a escola cívico-militar foi implementada, não só a vida dos alunos melhorou, mas o entorno que tinha áreas de prostituição, de tráfico de drogas, tudo isso foi melhorado porque tem um princípio de valorização da ordem, da disciplina, da obediência. No momento em que tem, que você concordou comigo, um tipo de escola pseudo-progressista que incentiva a violência de maneira subliminar, a indisciplina, a falta de obediência, a concentração em conteúdos que não são exatamente da formação educacional direta do aluno, como português, matemática, história, você tem o esgarçamento de um princípio. Talvez, no mundo utópico, a gente nem precisa de uma escola cívico-militar. Agora, esses valores de hierarquia, disciplina e rigor, eles são necessários agora, a meu ver, aí eu estou falando de uma antropologia social, para se contrapor ao modelo de uma escola progressista que tem arruinado o ensino. Concordo. Vendramini, o IDEB do Brasil é um dos piores do mundo, exatamente também por causa da disciplina, da ordem da hierarquia. Concordo. Você falou da escola do Japão, escola da Inglaterra, escola da Alemanha, eles não estão nem aí para esse pseudo-progressismo, exatamente por isso são países que eventualmente têm um IDEB absolutamente alto. O Brasil não tem por causa desse tipo de modelo paulo freireano e pseudo-progressista. A escola cívico-militar não é para formar militar. São princípios de honra, princípios morais, princípios de hierarquia e disciplina que são inoculados nas crianças. Não que elas tenham que se formar como militares, mas tenham que se formar como pessoas melhores. Talvez, sabe por que eu penso assim, Adriles? Porque eu já estou antigão. Então, eu estudei na década de 60, na década de 70. Era outra coisa. Em que nós tínhamos a hierarquia, a disciplina. Nós entramos em fila todo dia de manhã. Eu também, cantávamos o hino nacional, o hino à também. bandeira, o hino da independência. Depois nós íamos em fila para a sala de estudei nos aula. anos 80 e 90 tinha Veja isso bem, tudo. sentávamos. Mas foi destruído isso. Sentávamos. Quando o professor entrava, né, aquele respeito, isso aí. todo mundo sentadinho. Levantava, na minha época, levantava também, bonitinho. Mas não tinha alguém dando uma ordem. Atenção, a sala! Sala, sentido? É isso que eu estou me referindo. Mas é a mesma coisa, Vendramini. Tudo bem, mas é isso que eu estou... Você respeitar o hino, você respeitar os símbolos nacionais, você estabelecer uma hierarquia de valores, você estabelecer uma ordem de disciplina. Toda a escola cívica tinha isso. Deixou de ter, está deixando de ter. Esses valores morais. Então, você fazer uma escola cívico-militar é o resgate, inclusive, de uma escola cívica que tinha esse rigor moral de disciplina e que acabou de ter. Escola cívica. Você acabou de falar. Escola cívica. Bom... Mas para você reformar por dentro da escola cívica, você fazer o contraponto do modelo cívico-militar, e olha, eu já percebi, já conversei com gente de esquerda, falei, Adriles, eu não posso dizer isso de maneira pública, mas todo o resultado de uma escola cívico-militar, como eu falei, melhora a vida não só dos alunos, como das famílias e como o entorno social dos bairros. Mas eu também concordo plenamente que melhora. Então, assim, é inatacável do ponto de vista pragmático. Mas eu concordo com isso também. Eu concordo, claro que melhora. O aluno está lá, está num regime de hierarquia e disciplina, ali tem punição, ali tem uma série de coisas para ele também. Que tem, deveria ter uma escola cívica normal. Quando o pai dele, os pais colocam o filho numa escola cívico-militar e o garoto concorda em entrar, é porque ele está se adaptando àquilo ali. Está se adaptando àquilo. Uhum. Então, são escolas específicas. Não sou contra também. É lógico, eu prefiro o garoto ali, né? Ou uma menina ali estudando ali, do que estar numa porcaria aí, aprendendo coisa que não presta. Né? Para mim, pouco importa qual era a cor do cavalo de Dom Pedro, se ele estava num cavalo, se ele estava num jegue, viu, ô Peninha? Pouco importa, porra. Você fica fazendo esse tipo de arruaço com a história do Brasil. Pouco me importa se ele estava num lasão branco, se independência ou morte. Pouco me importa se ele gritou isso ou não. É uma história nossa que nós temos que preservar. Porque a maioria das histórias, né, elas não são tão 100% verdadeiras. Elas têm um pouquinho de criatividade em cima. Né? Então, óbvio, eu concordo com a escola cívico-militar nesse sentido que você acabou de falar. Porém, eu fico um pouco preocupado com determinadas situações. Tais quais? Então, com determinadas situações, o pessoal fazer uma analogia, né, com essas escolas, faculdades que têm um ensino de esquerda. Peninha. Opa, porra, caralho. Ô, Vendramini, você está meio esquerdando. Exatamente. Ô, Vendramini, presta atenção, deixa eu te fazer uma correção, porque o que você falou é muito grave. Os militares, eles não vão influenciar no conteúdo disciplinar. Tá. Os militares que estão na reserva, que vão lá garantir a orientação moral dos alunos, eles não vão entrar no ensino de matemática, no ensino de história, no ensino de português, no ensino de geografia, eles não vão fazer isso. Eles simplesmente vão dar um entorno
de um tipo de orientação moral, cívica e militar para os alunos, entendeu? O ensino não vai ser nem de direita nem de esquerda. O ensino é determinado pelas secretarias de educação do município, do estado e do país. Eles não entram, eles só entram na formação moral periférica do aluno. Não vai ter uma ideologia ali? Não, você não vai ministrar uma ideologia dentro dos conteúdos, entendeu? Eles vão influenciar diretamente na formação do rigor, da disciplina, da hierarquia do aluno. E qual é o seu projeto nisso, Adriano? O meu projeto é estabelecer escolas cívico-militares aqui no município de São Paulo. Não tem ainda? Ainda já passou pela CCJ e a gente está aguardando simplesmente a votação em plenário. Estadual já tem, né? Estadual já tem, eu quero acrescentar isso à escola cívico-militar. Mas eu queria insistir nisso. Você tem que ter um contraponto a um modelo fracassado, e eu posso dizer que é fracassado, porque os índios do IDEB são horrorosos, a escola simplesmente cívica hoje do Brasil, porque ela foi dominada por um pseudo-progressista de um modelo paulo-freireano, e aí a esquerda vai falar, não, isso é uma coisa só de elite. Não, mentira. Uma professora da periferia e uma professora de um Dante, uma escola Dante Alighieri aqui, fazem o mesmo tipo de ministração de esquerda, de progressismo, de achar que o aluno que aprende, o professor que aprende com o aluno, de você falar que nós vai, está certo, nós vem, foi, está certo, você criar uma distorção, você criar uma liberdade excessiva. O que eu chamo de liberdade excessiva? Se você não doutrina, se você não adequa aquela criança ao modelo de hierarquia, ela vai montar em cima de você. Lógico. Uma criança de 3 ou 4 anos, as pessoas ficam com ódio quando eu falo isso, é igual um cachorrinho. Se o cachorro, você eventualmente não faz um adestramento, se você não educa, ele vai montar em cima de você, ele vai morder você, ele vai pedir comida na hora que quiser. A criança, se você não dá uma educação primorosa para ela, ela vai te morder, ela vai te contrapor, ela vai se revoltar, vai criar uma criança ressentida e vai criar um adulto ressentido e mimado que vai ser um menino de esquerda que vai dizer, eu sou um rebelde, o pai, a mãe, o professor, o patrão, são todos opressores. Percebe? É só isso que a escola cívico-militar vai moldar. Aprimoramento da educação junto com os pais. Para que a criança não se transforme numa criança e num adolescente e num adulto ressentido, mimado e rebelde, que é o que acontece hoje na escola. E pior, escola com analfabeto funcional, a pessoa que tem progredir de ano de maneira sistemática, ou seja, todo modelo socialista de escola hoje, na escola progressista, é responsável pelo desastre nos índices e nos números de educação do país como um todo.